carboidratos no pré e pós-treino. Como eu devo escolhê-los? Olá, meu povo, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe um tema muito interessante, muita gente tem dúvidas sobre isso. E vou iniciar falando da diferença entre os carboidratos, tá? Existem dois tipos de carboidratos principais, que são os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Os carboidratos simples, eles são carboidratos pequenos, então por isso eles são de fácil digestão e rápida absorção. Já os carboidratos complexos, eles são maiores, então por isso eles são de difícil digestão e consequentemente lenta absorção. E como eu devo utilizar esses carboidratos no período pré e pós-treino? Durante o pré-treino, é interessante que haja uma combinação de um carboidrato complexo com uma proteína. Por que um carboidrato complexo? O carboidrato complexo, por ele ser de difícil digestão e lenta absorção, ele vai fornecer essa glicose, esse açúcar, de forma gradativa ao músculo, fazendo com que ele haja energia durante todo o tempo da atividade física. Tá? Além disso, por se tratar de um carboidrato de baixo índice glicêmico, ele não gera esse pico de insulina, não favorecendo, portanto, a um quadro hipoglicêmico. Já a proteína, nesse caso, ela vai fornecer substratos no período pós-treino, como também vai evitar que haja uma perda, uma degradação dessa massa magra durante o exercício. Lembrando que são exercícios de até 2 horas e após esse tempo é interessante que haja uma reposição de carboidratos. Já no pós-treino, é interessante que haja uma combinação de carboidratos simples com proteínas. Por que carboidratos simples? Carboidratos simples porque, como eles são de rápida absorção, eles vão repor rapidamente as reservas energéticas presentes nos músculos, que a gente chama o nosso glicogênio muscular. Além disso, por ele ser de rápida absorção, alto índice glicêmico, ele vai gerar um pico de insulina no nosso sangue, favorecendo assim o transporte desses aminoácidos provindos da proteína, da fonte proteica, para o interior dos músculos. Então ele cumpre 2 papéis dos carboidratos, né? Tanto ele repõe o glicogênio muscular, essa reserva de açúcar dos músculos, como também auxilia a entrada desses aminoácidos para o interior do músculo. Lembrando que a insulina é o nosso segundo hormônio mais anabólico, perdendo apenas para a testosterona. Então, no caso de nós mulheres, o nosso hormônio mais anabólico é a insulina. Então, por isso a importância do carboidrato nessa refeição, carboidrato simples. Como também é interessante essa fonte de proteína, que é para repor, né, esses músculos esqueléticos que foram lesionados durante o treino. Uma observação aqui, gente, é interessante que haja sim essa fonte de carboidrato, porque se o indivíduo ele ingere nesse pós-treino apenas proteínas, parte dessa proteína ela vai ser transformada em açúcar no nosso organismo para repor esses estoques de glicogênio. Anne, que horas eu tenho que fazer esse pós-treino? Pelo nome, tem que ser após o treino, mas tem que ser imediatamente após. Eu tenho que chegar em casa já ir correndo, fazer o meu pós-treino? Não necessariamente, tá, gente? Temos 2 horas aí de alta atividade anabólica no nosso organismo. Então, você pode realizar durante essas 2 horas, como também nas próximas 3 horas seguintes. Vai ter uma menor atividade, mas mesmo assim, ele ainda vai estar com alta atividade anabólica. Então, nós temos, na verdade, 5 horas após o treino, em que há essa janela de 5 horas, em que devemos aproveitar melhor esse período para consumir o nosso pós-treino, como também outras fontes de proteína e carboidratos também, não apenas o pós-treino, mas também podemos fazer outra refeição que contenham boas fontes de proteínas e carboidratos para auxiliar nesse processo de hipertrofia muscular. E agora, quais são os exemplos? Vamos para a prática, né? Eu trouxe 2 exemplos de pré e 2 exemplos de pós-treino. No pré-treino, a gente pode dar um exemplo da banana com aveia e queijo. O queijo aí entrando como uma fonte de proteína e a banana com a aveia fazendo com que haja uma menor, diminuindo o índice glicêmico da banana, né? Por se tratar de uma fibra. E aí a gente tá comendo um carboidrato, que seria complexo diante da fibra, né? Que vai reduzir esse índice glicêmico, com o queijo, que você entraria como uma fonte de proteína.
Outro exemplo, a gente pode trazer aí um iogurte com fruta e chia. A chia, novamente, atuando, né, para reduzir o índice glicêmico do açúcar presente tanto na fruta quanto no iogurte. E o iogurte também possui uma fonte aí de proteína, tá? Já no pós-treino, nós podemos, já que eu tô falando aqui de João Pessoa, Paraíba, aqui a gente come muita tapioca. Então a gente pode colocar a nossa famosa tapioca aí com ovo, né? Lembrando que a tapioca é um carboidrato de alto índice glicêmico, um carboidrato simples, então vai ajudar nesse processo. E o ovo entra aí como uma proteína. E também um pastelzinho de forno de frango, né, gente? O pastelzinho, a massa do pastel aí entrando como carboidrato simples e o frango como a proteína. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Se inscrevam, ajude aí a divulgar o meu canal, tá? Tô iniciando agora, mas tô contando com a colaboração de vocês. E é isso, e coloquem aí também os temas que vocês querem que eu traga pra cá. Enfim, é isso. Até a próxima.